Robôs e inteligência artificial surpreendem cada vez mais por suas formas de interação e produção. Mas em que medida seremos substituídos por máquinas? Quais os desafios para o ser humano prevalecer e prosperar? E também quais as habilidades a se desenvolver? No século XXI, a tecnologia promove mudanças profundas nos ciclos de produção. Assim, a grande questão é se nossas profissões vão continuar existindo ao longo dos próximos anos ou se, ao contrário, seremos substituídos por máquinas. Esse dilema, tópico da nossa era, motiva diferentes especulações, desencadeia muitas previsões a respeito e gera ansiedade, medos e resistência em muitas pessoas, sociedades e países. Muitos acreditam que o futuro é pior e que, por isso, temos que resistir à sua chegada. Será mesmo? O McKinsey Global Institute estima que metade das tarefas inerentes ao mundo do trabalho já pode ser realizada por robôs. Já a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico vai além e aponta que, na grande maioria dos países participantes da organização, 47% das atividades laborais tendem a ser afetadas pela automação, sendo que robôs e computadores podem promover mudanças ou mesmo eliminar 5 em cada 10 empregos. Mas antes de se conformar com os desdobramentos dessa ameaça tecnológica, é preciso que nos lembremos do nosso maior trunfo. Ele vai muito além do poder que nos conferem as 100 milhões de conexões que turbinam nosso cérebro. Reside no potencial de criar, imaginar, sonhar e no que talvez seja a conquista mais elevada do ser humano, a capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. Não vamos contrariar o fato de que a inteligência artificial é, provavelmente, o maior evento da história contemporânea. Por outro lado, os robôs, até o momento, estão longe de substituir a nossa capacidade criativa e, principalmente, as habilidades humanas. Robôs são excelentes em simular, mas apenas nós, seres humanos, conseguimos ser. Homo sapiens. Pode não parecer, mas Albert Einstein e Pablo Picasso têm muito em comum. O primeiro publicou em 1905 artigos que deram origem à famosa teoria da relatividade. 2 anos mais tarde, o segundo concluiu o quadro Les Demoiselles d'Avignon, que foi considerado o grande marco do cubismo. Algo, porém, uniu ciência e arte. Sim, a criatividade. Quem afirma é o filósofo e historiador inglês Arthur Miller. Segundo ele, tanto Einstein quanto Picasso teriam devotado a vida a esse potencial humano, isto é, a possibilidade de produzir algo novo, mesmo que a partir de conhecimentos anteriores. Segundo o psicólogo americano Jean Kate Simonton, a criatividade reside em diferentes níveis que envolvem originalidade e utilidade. Assim, além dos gênios, esses seres humanos com potenciais raríssimos que trazem à tona produções incrivelmente impactantes, temos também pessoas capazes de propor soluções úteis para os impasses do cotidiano. Todos podem, à sua maneira, transformar o mundo. O poder da observação. Da queda da maçã que levou Isaac Newton a desenvolver a lei da gravitação universal, aos insights que culminaram em aplicativos que dão cabo de realizar quase tudo em nossos celulares, as maiores descobertas humanas têm como gênese a observação. E ela pode ser esmiuçada em outras características humanas também impossíveis de programar: perceber, sentir e gerar satisfação. É por meio dessas habilidades que compreendemos o cenário que nos cerca, entendemos o que nos falta e tratamos de solucionar demandas variadas, nossas e dos outros. A própria história nos prova isso em seus diferentes capítulos.
Inventamos a roda há milhares de anos para extravasar a nossa criatividade com a cerâmica. Depois, por volta de 3,4 mil anos antes de Cristo, ela se transformou em peça essencial ao transporte. No século XVIII, fomos dos produtos artesanais para as fabricações em larga escala, que tiveram origem junto às primeiras aglomerações urbanas. Em 1969, levamos o homem à Lua e hoje vencemos patologias com nanotecnologia e nos debruçamos em estudos sobre células embrionárias. Difícil prever o que vem pela frente. Nesse ponto, o leitor poderia dizer: é fácil perceber o que nos trouxe até aqui. O método descartiano poderia ser revisado hoje e reescrito como pensamos, logo criamos. E isso vale para máquinas e robôs baseados em inteligência artificial, além de microchips e tantos outros aparatos. Que as máquinas irão tomar nossos lugares é uma crença comum. Mas será mesmo que a faculdade de pensar é que nos levou a criar? Não terá sido a capacidade de perceber e sentir, sobretudo, as necessidades e sentimentos nossas e dos outros? A partir desse ponto, criar se torna um sinônimo de agir, a serviço de melhorar a existência própria e alheia. Longe de apenas pensar algo que claramente as máquinas e inteligência artificial vão de fato conseguir fazer melhor do que nós, não há dúvidas de que um toque humano é o mais elevado atributo da nossa humanidade e o verdadeiro motor do progresso. E é por isso que estamos ingressando numa época onde, diferente do que muitos acreditam, a obsessão pela tecnologia por si só não é o suficiente. Por exemplo, o foco em business to consumer ou em business to business está se provando que não é mais um valor absoluto, pois não garante o sucesso e a sobrevivência. Provavelmente, o futuro seja mais favorável às pessoas e às empresas que coloquem o toque humano como prioridade nas suas agendas. Essa, sim, a maior garantia de um diferencial competitivo. É que entendemos que, no fundo, por mais que a tecnologia participe no processo todo, no final do dia tudo se resume em human the human. Esse conceito, criado nos anos 2000, traduz muito bem a ideia de que não existe condição necessária e mais importante do que a relação de humano para humano, sem a qual as metas de produtividade não seriam jamais alcançadas. E sim, no plano técnico, por trás da máxima penso, logo crio, existe um fato inegável. Robôs já ocupam muitos espaços e podemos questionar se estamos no caminho certo. A verdade é que existem indicadores que comprovam que as economias mais automatizadas e com grandes investimentos em tecnologia têm conquistado um maior PIB per capita. Dados demonstram que o investimento em robôs contribuiu para alavancar em cerca de 10% o PIB dos países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na última década. E mais, pesquisa da London School of Economics em 17 países demonstra que as máquinas não roubam empregos e, em muitos casos, elas são até mesmo responsáveis por aumentar salários. A inteligência artificial vai certamente eliminar várias profissões, mas também será responsável por criar outras tantas. A consultoria McKinsey estima que 60 milhões de empregos industriais deverão ser substituídos por robôs até 2025 no mundo todo. E é verdade que boa parte da humanidade trabalha hoje em tarefas simples, mecânicas ou cognitivas que uma máquina poderá substituir. O desafio das sociedades, então, estará em capacitar as pessoas com a velocidade suficiente para que possam se adaptar e evoluir dos empregos atuais para os novos que vão surgir e onde o toque humano seja o diferencial. Mais uma vez,
voltamos ao pilar central de uma sociedade não só próspera, porém também feliz. A resposta está na educação, eficaz e na direção certa, com foco nas ciências, porém em particular no reforço dos aspectos que tornam o humano realmente humano, nem animal, nem máquina. Então, qual é a boa notícia? Máquinas poderão nos substituir como forças pensantes em nível técnico de processamento e de interpretação de dados, sim, porém não serão capazes de tomar nossos lugares como forças empáticas, sonhadoras, que a partir da percepção da carência e da dor própria e alheia poderão imaginar novas realidades. Afinal, elas trabalham e sempre vão trabalhar a nosso serviço. A criatividade, a empatia, a capacidade de sonhar, de estender o nosso ser e abarcar o outro, o toque humano que nos move, é o que também nos mantém seguros. Por trás dos algoritmos e softwares complexos estão os seres humanos ou seres super-humanos. Esse texto é de Felipe Leonard, presidente e CEO da SIN Implant System, e foi publicado no nosso blog Balada da Fada no dia 3 de março de 2020. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dê o seu like. Precisamos chegar aos 10.000 inscritos. Até breve.